Olá, alunos! Hoje a gente vai trabalhar as raízes. Então aqui a gente tem um primeiro exemplo, que é a raiz quadrada de 49. Às vezes aqui, não aparece nenhum valor. Aqui a gente chama de índice, ou pode ter algum elemento, algum número, certo? Aqui a gente chama de radicando. Então, a raiz quadrada, o que é uma raiz quadrada? É um número multiplicando por ele mesmo, tá? Então, eu quero saber um valor que multiplicando pelo mesmo valor que dê a resposta 49, que tem a resposta 49. Qual é o número que a gente multiplica por ele mesmo que dê a resposta como 49? É o 7, porque 7 vezes 7 é 49, certo? Quando a gente fala raiz quadrada, quadrado vem daquele quadradinho normal que a gente conhece, certo? Que um lado tem a mesma medida dos outros lados. Então aqui se eu disser que esse lado tem 7, logo os outros lados também terão 7. Então 7 vezes 7 é 49. Por isso a gente fala raiz quadrada, porque um lado tem que ter a mesma medida do outro, certo? Agora a gente tem um outro exemplo, que é a raiz cúbica de 27. Notem que agora o nosso índice mudou, tá? Então quando não tem nada, é como se fosse o 2. E depois pode aparecer outros números aqui também, tá? Então aqui agora vai ser uma raiz cúbica de 27. Então eu tenho que multiplicar esse número que eu descobri 3 vezes. Porque o índice aqui, ele vai me informar quantas vezes eu tenho que multiplicar um número para chegar como resposta a nossa raiz. Então, qual é a resposta que vai dar 27, o número que eu multiplicar 3 vezes? Vai ser o 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 vai ser 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Notem que a gente multiplicou aqui, 3 vezes o valor. Por isso esse índice aqui, por isso que tem o 3 aqui. Porque a gente multiplicou uma vez, 2 vezes, 3 vezes o mesmo valor para chegar como resposta 27. Um outro exemplo é a raiz quinta de menos 32. Observem aqui o índice, ele está me informando 5. Então, eu tenho que achar um número 1, 2, 3, 4, 5, que dê a minha resposta como menos 32. Existe raiz negativa? Existe. Então, a gente vai confirmar isso, certo? Qual é o número que a gente multiplica? Sempre o mesmo, que tem que dar a resposta como 32. É o 2. Só que como a gente quer menos, então eu vou colocar o negativo aqui, tá? Então eu vou pôr entre parênteses para vocês observar que ele é negativo. Menos 2, menos 2. Lembrando que a gente tem que repetir ele 5 vezes, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. O índice me informa quantas vezes eu tenho que multiplicar o mesmo número. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes 2, 32. Fechou o valor. Só que queremos menos 32. Então, eu vou fazer a regrinha de sinal. Então, a gente tem menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. E mais com menos, menos. Então, a nossa resposta vai ser menos 32. Fechou o mesmo valor aqui do radical. Então, a nossa resposta aqui, raiz quinta de menos 32, é menos 2.